Eu quero questionar aqui o ministro Haddad em relação, principalmente, a esse modelo que foi desenhado pelo governo, foi enviado para o Congresso Nacional e aprovado pelo Congresso Nacional, não aos moldes do que o governo queria, é verdade, mas ainda assim foi aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas, ou no limite, ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. Eu queria posteriormente questionar Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora, outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar Vossa Excelência é: Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado, que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente do histórico como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo, que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandados do governo Dilma, antes da gente pensar em aumentar a tributação para a população? E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos. As bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro dos super salários, antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular? Por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam super salário. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos,
que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de R$50 mil, fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação. Por que não cortar os privilégios primeiro da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites? Como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até $50. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Eu vou começar por um tema importante, que é o que o deputado Kim colocou, sobre o patrimonialismo brasileiro. O patrimonialismo é quando é exatamente esse processo pelo qual grupos de interesse se apropriam de uma parte do orçamento público por várias maneiras. Se acusava muito o BNDES de ser uma caixa preta e tal, abriram a caixa e viram que não tinha nada dentro. Mas quando você abre o orçamento público, aí você encontra exatamente o fenômeno descrito pelo deputado Kim. No orçamento público, as coisas não eram tão transparentes quanto se pensava. E foi esse o trabalho que o secretário da Receita Federal fez ao longo desse ano e meio. Identificou onde estão os ralos pelos quais o dinheiro público some sem que houvesse qualquer acompanhamento da repercussão daquela medida no bem-estar social. E vocês são aqui o foro adequado, inclusive, para receber os grupos de interesse. É natural, no mundo inteiro, o parlamento recebe os grupos de interesse. Vocês, mais do que ninguém, sabem o que essa casa foi visitada o ano passado e esse ano para tentar impedir a Fazenda de buscar justiça tributária e dar transparência para o orçamento público. O senhor ouviu falar da Lei Complementar 160 e do jabuti que colocaram lá na Lei Complementar 160, que estava custando aos cofres públicos 60 bilhões de reais? Quem é que achou o jabuti? Foi a equipe do Barreirinhas. Quem é que matou e assou o jabuti? O Congresso Nacional. Assim que nós expusemos o problema, vocês trataram de resolver o problema. Mediado, tudo bem, com negociação, mas isso representou uma acomodação do orçamento público em outro patamar. Os fundos fechados, deputado, que não pagavam zero de tributação, não era o jabuti, era uma jabuticaba, que só tinha no Brasil. A não taxação dos fundos fechados, dos fundos offshore. Toda a OCDE tributa fundos fechados e offshore. Bets que o senhor manifestou, esses jogos online, o senhor está defendendo isenção de jogo? Quer dizer, não só o senhor está defendendo a permissão dos jogos, mas o senhor quer que seja uma atividade incentivada pela não tributação? Será que o senhor está no juízo perfeito? Não é possível alguém defender, né? Tem toda uma bancada evangélica que com legitimidade, defende que as pessoas não joguem. O deputado Kim vai além. Ele quer incentivar o jogo pela não tributação. Presidente. É um fenômeno novo, que é a não tributação dos jogos de azar. Quando alguém me imputa uma falsa opinião... Deputado, respeita a fala do ministro. Eu tenho direito de me defender. Em nenhum momento, ministro. Só para esclarecer, em nenhum momento eu falei de aposta. Foi o deputado Felipe, né? Foi o deputado Felipe. O senhor tem razão. Essa coisa que vocês falam, do remessa conforme, é um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria e do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais, patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual.
O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro. Primeiro. Fala. Presidente, Fala, Deputado Kim, só para... Não, veja. Deputado Não vai falar. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Não, Eu não vou te causar fazer. esse constrangimento. Não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, Sou sabe por quê? absolutamente Sabe por quê, contrário à deputado? taxação Kim, por parte deputado do Kim. governador Isso é Tarcísio ou de qualquer outro deputado, governador. deputado. Vou ter que... Peraí, pô. O varejo brasileiro é honrado, é feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados, merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco. Então, qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, o senhor pode ser contra ou até a favor. É um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Agora que nós demos transparência para o problema, remessa conforme para dar transparência para o problema, saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar a decisão, mas antes de tomar a decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse tipo de coisa, deputado Abelho, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Olha, me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. E o senhor joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Então, quero primeiro, presidente, dizer que em nenhum momento eu insinuei que o varejo e a indústria brasileira não é honrada. Outro ponto que o ministro também colocou de que eu não escutaria, eu não receberia os setores no meu gabinete também. Todo mundo que é do setor sabe que isso é mentira, que isso não se sustenta, que o ministro fez a afirmação de maneira absolutamente leviana. E também da afirmação final de que eu não teria feito nenhum questionamento com fundamento, que eu só estaria lacrando. Quando, na realidade, de 3 questionamentos muito objetivos que eu fiz ao ministro, ele não respondeu nenhum deles. Nem sobre quais privilégios para a elite do setor privado vão ser cortados pelo governo, para além da questão de aumento de tributação, que foi endereçada já pelo ministro, da elite do funcionalismo público, que essa sequer foi pincelada pelo ministro, e do último ponto, o questionamento mais direto e objetivo, que o ministro está fugindo de responder desde o início dessa reunião: qual é o posicionamento do Ministério da Fazenda em relação ao destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores hoje em votação do Mover, da tributação, da imposição de imposto de importação em 60% para as compras online. O ministro não colocou o posicionamento do Ministério até agora. É isso, presidente. Obrigado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.